Boa noite. O Brasilianas.org de hoje entrevista o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. O ministro assumiu na cadeira do ministro Joaquim Barbosa, que se aposentou, especialista em direito civil, e a sua indicação foi saudada por diversos setores devido já ao seu trabalho anterior na área de direito civil. Boa noite, ministro. Boa noite. Eu queria que o senhor situasse um pouquinho da sua carreira em Curitiba e explicasse um pouquinho o fato do Paraná ter acabado se transformando aí num centro de conhecimento jurídico aí, de peso aí no país. Como é que foi essa formação lá? Eu acredito que se deve a alguns fatores. Um deles é a presença muito significativa da formação universitária em grandes cidades, e nomeadamente em Curitiba, na capital, e o papel desempenhado nesse sentido pela Universidade Federal do Paraná, pela formação jurídica que ali se deu. Além disso, a comunidade de todas as atividades e carreiras públicas ligadas ao Poder Judiciário, a magistratura, a advocacia, o Ministério Público, as diversas procuradorias, especialmente de alguns anos para cá, tem se expandido muito com o desenvolvimento de afazeres no âmbito de pós-graduações, sendo um destaque nacional na ambiência da pós-graduação, e foram formados muitos núcleos de pesquisas, quer de juristas teóricos dentro da universidade, quer de juristas práticos. E o resultado disso começou a, digamos assim, a se mostrar no Paraná, no Sul, e, de certo modo, no Brasil como um todo. Portanto, é um conjunto de fatores que, acredito, tenham contribuído para esta projeção que eu julgo legítima da comunidade e da formação jurídica paranaense. Ministro, pegando a Constituição de 88, o senhor chegou a participar dos trabalhos, como é que o senhor viu aquele pacto social fechado em torno da Constituição? Na verdade, do ponto de vista pessoal, à época tínhamos um conjunto de pessoas e entidades, dentre elas o IBASE, entre outras, que estavam intimamente ligadas ao debate da Constituinte, desde a proposta da Comissão Afonso Arinos até todos os desdobramentos que houve na ambiência da própria Constituinte e suas diversas subcomissões, e, portanto, eu pessoalmente também estive participando de algumas dessas atividades, especialmente na subcomissão ligada à política agrícola e aos debates atinentes ao Poder Judiciário. E, além disso, além dessa ligação pessoal, lá e de lá para cá, muito se discutiu sobre o papel central que a Constituição de 88 adotou. O Brasil seguramente se redesenhou do ponto de vista político a partir de 88. E essa nova arquitetura, no nosso modo de ver, que se espraiou não só para o direito, mas para toda a organização social e a organização do Estado. E é uma Constituição importante para o Estado democrático de direito, para a estabilidade das nossas instituições, e, evidentemente, que nesses 20 e poucos anos de vigência da Constituição, muitos dos aspectos que a Constituição declarou como importantes, e como é uma Constituição declaratória, os seus princípios são vinculantes, mas nem por isso deixaram de abrir um debate que hoje se instala no centro do Poder Judiciário. Daí um certo protagonismo que, de alguns anos para cá, com mais ênfase, se deu ao Poder Judiciário. Porque a Constituição, ao permitir tantas aberturas importantes para a efetivação dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, para a organização da ordem econômica, acabou juntando, ao lado da atividade parlamentar, que foi a atividade constituinte, uma atividade permanente de fixação dos sentidos, dos limites e das possibilidades da Constituição, atribuída ao Judiciário. Quer dizer, aquela crítica que se fazia, que era utópica, que aqueles princípios eram princípios que não se enquadravam num orçamento público, universalização da saúde, e no fim tudo isso acabou sendo ponto de partida para o Judiciário construir o direito, é isso? É assim que eu vejo. Eu poderia dizer que a Constituição de 88 trouxe ao Brasil uma nova moldura,
cuja fotografia que está sendo colocada dela ainda está sendo permanentemente construída pela atuação do juiz, do Poder Judiciário e também pelo Poder Legislativo, que depois fez também alguns ajustes em uma ou outra direção, que se pode ou não concordar, mas no exercício legítimo do poder reformador. De lá para cá nós tivemos um caso de impeachment que foi do Fernando Collor e um conjunto grande de crises políticas que acabaram sendo resolvidas aí. Na sua opinião, a Constituição, ela criou uma blindagem democrática razoável, adequada? Eu entendo que, do ponto de vista do exercício do poder político, o presidencialismo republicano e federativo que a Constituição de 88 instalou, trouxe mecanismos que dão estabilidade e continuidade às instituições. E vejamos que esse período de democracia salutar que nós tivemos e estamos tendo, ele é fundamental, inclusive, para enfrentar as crises. Porque uma crise na democracia é uma crise que se resolve no embate das ideias com a estabilidade das instituições funcionando. E é isso que está se passando no Brasil, já se passou no Brasil, e o que mostra, portanto, que a nossa Constituição é maior do que a nossa crise. E esse é um dado extremamente importante. Tem muitas pessoas que acham que estamos no fim de ciclo, né? Você tem um bipartidarismo que está se esmilinguindo, nós temos uma crise do Executivo, mas temos uma crise do Congresso, mas temos uma crise também do Judiciário, as transformações em termos de redes sociais, de novas formas de protagonismo. Mas, na sua opinião, em relação à Constituição, ela tem os instrumentos para uma nova etapa? Não há dúvida nenhuma. Os marcos constitucionais, eles permitem todas essas formas de atuação, quer da democracia representativa, quer da participação direta, inclusive através das redes sociais e de novos mecanismos, como a própria iniciativa popular de leis, o próprio plebiscito, o referendo, enfim, há um conjunto desses mecanismos. Exatamente. Mesmo no judiciário, as audiências públicas também têm sido utilizadas como instrumentos de legitimação das decisões. Por exemplo, recentemente aqui, tão logo eu cheguei ao tribunal, recebi um dos processos de maior gravidade para examinar, que dizia respeito àquele tema atinente às drogas, ao artigo 28 da Lei sobre Drogas, e ao pedir vistas eu abri um diálogo com um conjunto de especialistas, médicos, psiquiatras, psicólogos, comunidades terapêuticas, entidades religiosas, ou seja, esse caminho poroso entre os poderes e a sociedade, que é extremamente importante, ele se dá nos marcos constitucionais, e isso que é importante. Então, mas a gente vê alguns conceitos assim que o judiciário parece que tem uma dificuldade maior em encampar. Por exemplo, a função social da propriedade. Em conjunto grande, a gente teve em São Paulo aquele caso do Pinheirinho e outros, o judiciário, de que maneira que a Constituição penetra no judiciário em função do judiciário sempre ser, até por dever de ofício, um setor mais lento para entender novos tempos e tudo? Na verdade, é preciso aí colocar em questão duas ideias que podem ser até paradoxais. De um lado, o judiciário como poder que exerce um controle, e de outro, o judiciário como um poder que pode exercer uma promoção de determinados direitos e garantias. O judiciário exerce um controle quando ele apanha um determinado limite que está ou na Constituição ou na legislação infraconstitucional, e ao apanhar esse limite, ele pode não dar respostas tão rápidas quanto aquelas que se gostariam fossem dadas, porque nessa ambiência não é o judiciário uma instância da política. O judiciário é, na verdade, uma instância importantíssima do Estado democrático, mas a espacialidade da jurisdição não é a espacialidade da política. E, portanto, a espacialidade da jurisdição muitas vezes atua muito mais como um limite do que como abertura de possibilidade. Esta é uma função. Uma outra, que é esta dimensão promocional, é quando, por exemplo, na área da saúde, alguém portador de um legítimo interesse, não tendo a sua atenção à saúde dada pelo poder público, pela administração, vai ao judiciário e requer, por exemplo, um determinado tratamento, um medicamento. E nesse momento o judiciário
ao responder, dirá: o sentimento que se tem a partir da Constituição sobre a solidariedade da União, do Estado e do município implica em determinar que o Estado aqui forneça tal medicamento. Aqui o Judiciário realiza a sua função promocional. Portanto, nem sempre ao Judiciário se pode pedir tudo, mas se pode pedir muito mais do que aquilo que se pedia antes, quando o juiz era simplesmente alguém que aplicava literalmente a lei. E agora, além de aplicar a lei vem com seus princípios constitucionais. Só para o leigo aqui entender, ministro, havia uma crítica reiterada que pegava muito os leigos aí, que a Constituição, por ser muito detalhista, não permitiria, que nem a Constituição americana ou a inglesa, a construção do direito no dia a dia. O que o senhor está dizendo é que a Constituição, a partir dos seus princípios fundamentais, permite a construção desse direito. Eu não tenho a menor dúvida. Nós temos uma Constituição que, obviamente, não é a perfeita, porque, a rigor, a Constituição perfeita ainda não foi escrita. É a Constituição possível. E, dentro das possibilidades, isso que hoje podemos chamar de a Constituição nossa de cada dia, ela contém um conjunto de princípios e regras que permitem ordenar e dar estabilidade e sentido democrático e de obediência de regra ao nosso dia a dia. Não vejo a Constituição como uma Constituição demasiadamente analítica, uma Constituição que desborda da reserva do possível, ou seja, ela atribui mais direitos do que deveres. Não, a Constituição atribui direitos, por exemplo, o direito de propriedade, e atribui deveres, cumprir a função social. Portanto, ela garante direitos, como são os direitos fundamentais, a vida, a liberdade, a propriedade, que estão no caput do artigo 5º, mas também estabelece deveres, estabelece responsabilidades. E, portanto, onde há um equilíbrio entre direitos e deveres, há um equilíbrio da vida democrática. E a nossa Constituição, no meu modo de ver, tem esse equilíbrio. Em relação a essa permeabilidade do judiciário para a opinião pública, tudo, na sua opinião, julgamentos com grande visibilidade, que nem do Mensalão e tudo, fazem bem ou fazem mal para o judiciário e para o país? Eu entendo que fazem bem. Transparência, exposição pública, prestação de contas, tudo isso, quem exerce o poder precisa estar ciente de que é devedor ao cidadão, à sociedade e ao povo este tipo de resposta. Agora, isso não significa transformar julgamentos em espetáculo. Pois é, daí que tem um aspecto aí que a gente entra, que é o chamado clamor das ruas, que nós temos hoje um modelo midiático que é bastante concentrado e partidarizado também. Essa capacidade de influenciar a opinião pública não acaba criando um viés nos julgamentos também, quando entra a questão política? Eu posso dizer da experiência que tenho tido, e especialmente da minha experiência, a grande pressão que o juiz pode sofrer é a pressão da lei e da ordem jurídica. O mais é evidente que o juiz, como todo ser humano, ele não é impermeável à percepção da sociedade. Porém, há numerosos casos que a decisão judicial ela é contramajoritária. Às vezes, para proteger alguém, é preciso contrariar a maioria, para que a sobrevivência numa sociedade plural e com respeito à diversidade das minorias, e não me refiro apenas a minorias sociais, me refiro, por exemplo, às minorias políticas no parlamento, que devem ter oxigênio político também para sobreviver. E aí o judiciário dá comandos contramajoritários, e é extremamente importante. Portanto, o clamor é fundamental, no sentido de faz parte do exercício democrático, mas isso não quer dizer que há uma relação simétrica entre a vontade majoritária e a decisão judicial. E o julgador não pode instrumentalizar o clamor em favor das suas teses? Da mesma maneira. Eu acho que, de um modo geral, a discrição, o comedimento e a serenidade são ingredientes que devem fazer parte da atuação da jurisdição. Bom, terminamos o primeiro bloco e voltamos daqui a pouquinho com Brasilianas.org.
Voltamos com o programa Brasilianas.org, que hoje entrevista o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Ministro, a gente percebeu nos últimos anos aí o Supremo com uma postura bastante liberal em relação a temas de droga, temas de defesa de direitos de minorias, até fazendo um contraponto a um conservadorismo que hoje toma conta do Congresso. De que maneira que se dá essa revitalização, digamos, aí do judiciário em relação a esses temas? Na verdade, o Supremo, como todo tribunal ou corte superior, em determinadas matérias, ele faz afirmações importantes para evitar uma excessiva presença do Estado em espaços de autodeterminação individual. Ou seja, numa sociedade sadia, aonde cada pessoa tem a possibilidade de desenvolver as suas potencialidades, a liberdade de fazer as suas opções e responder por elas, é importante que o judiciário atue para garantir esses espaços. Então, nessa medida, o Supremo tem afirmado, tem dado várias afirmações de imposição de respeito a esses espaços de autodeterminação. E, nesse sentido, ele age, de certo modo, sob o viés de um tribunal liberal, na medida que constrói o respeito a essas espacialidades, como, por exemplo, nos diversos arranjos de natureza familiar, nas atividades desenvolvidas pelos indivíduos na ambiência da sua casa, da sua intimidade, na preservação da intimidade e assim por diante. Agora, em outras áreas, uma Corte Superior também precisa estar atenta para, digamos assim, estabelecer alguns limites, e nesse sentido ela também é conservadora, porque ela se dispõe a conservar garantias que foram conquistadas. Por exemplo, a garantia da não culpabilidade, a garantia da inocência, a garantia do habeas corpus, a garantia de tantas figuras jurídicas que foram conquistadas historicamente e foram estabelecidas à luz da ordem jurídica para permitir que os indivíduos e os cidadãos tenham os seus direitos respeitados. Então, nesse sentido, ela é liberal numa dimensão, mas ao mesmo tempo conservadora noutra, na medida em que conserva essas garantias constitucionais. Do ponto de vista dos ideais, é claro que o Supremo tem um compromisso intergeneracional, ou seja, tal como, aliás, está na Constituição, que as gerações futuras também são sujeitos de direito, o Supremo também olha do presente para o futuro, para que os ideais de uma sociedade mais justa e mais igualitária, que são ideais que demandam e desafiam os instrumentos da política e da gestão, também não passem incólumes do olhar do julgador. O julgador, quando julga o presente, também julga mirando no futuro. É isso que leva, de vez em quando, o Supremo a ter decisões políticas, por exemplo, em relação a temas que possam comprometer o orçamento público? Na verdade, no meu modo de ver, decisões políticas propriamente ditas não advêm da Corte Superior, mas decisões que têm reflexos político-institucionais, sim. Então, nesse sentido, tomemos um exemplo de um julgamento recente em que o Supremo Tribunal Federal considerou legítima a decisão de um juiz do interior, de uma comarca do interior do Rio Grande do Sul, que determinou a realização de obras na cadeia pública, a imposição de prazo para que essas obras fossem realizadas. Isso faz com que esse magistrado, agora amparado na decisão do Supremo, se transforme num gestor de política pública. O Supremo entendeu que não, porque ali está em questão a realização de um direito fundamental, que o ser humano, mesmo o ser humano que esteja apenado e respondendo pela pena, não pode ser tratado como coisa. Quer dizer que no campo dos direitos difusos, a gente tem um horizonte novo aí para um protagonismo do juiz, como o senhor mencionou agora, do próprio Ministério Público como defensor de direitos difusos. Você tem uma construção, então, aí que pode pegar o país inteiro aí, em termos de consolidação da cidadania. Sem dúvida. E a expressão é essa mesmo, consolidação da cidadania. O Poder Judiciário, o Ministério Público, que tem em diversos campos exercido um papel extremamente importante, enfim, todos aqueles que trabalham na ambiência da efetivação da Constituição têm este compromisso.
Qual? Evidentemente, nos limites da sua atuação. Sim. A espacialidade da política do parlamentar, a espacialidade da jurisdição é do juiz. Mas quando, por exemplo, houver uma inércia que é suscetível de uma atuação do Poder Judiciário em relação a uma omissão legislativa, o Poder Judiciário pode atuar. Aliás, o Supremo já fez isso. No caso, por exemplo, da greve, em que não havia uma definição clara da greve em relação aos servidores públicos, um dado momento, através de um mecanismo chamado mandado de injunção, o Supremo Tribunal Federal reconheceu naquele vácuo legislativo, por simetria, a aplicação de uma regra existente para as relações privadas e permitiu, portanto, essa respectiva transposição. Agora, ministro, durante muitos anos se falava na influência do poder econômico sobre o judiciário, que é um fato da realidade aí, mas hoje em dia tem um jogo político muito pesado. De que maneira que o senhor vê esse clima político influindo no judiciário? O que vejo, em primeiro lugar, é a aplicação de algo que de muitos anos eu aprendi a ouvir e levar em conta. Em primeiro lugar, o músico não é mais importante do que a música. E a música é a Constituição. Nós que temos a função de aplicar a Constituição, os parlamentares que têm a sua função legislativa e de enfrentar os desafios políticos que o país coloca. E a sociedade brasileira, de um modo geral, nós temos uma mesma partitura. E, portanto, eu acredito que essa partitura ela é suficiente para enfrentar e superar a crise que nós vivenciamos. E, em segundo lugar, o que parece que se colhe da experiência dos povos que tem índole democrática e que tem as suas instituições fundadas no Estado Democrático de Direito funcionando aqui na América Latina e mesmo na Europa, especialmente na Europa ocidental, a experiência dos povos tem mostrado que as crises são resolvidas dentro dos marcos democráticos. E é esta a grande missão que se tem no Brasil. Não deixar de enfrentar o que estamos a passar, que não é simples, mas ao mesmo tempo, com a complexidade que esse fenômeno tem, entender que esse é um desafio de todos e que a música é mais importante do que o músico e a nossa música, a nossa partitura está na Constituição e nos mecanismos constitucionais que devem ser respeitados. Isso, até descrevendo uma obra de arte aí grandiosa, aí foi essa maneira como um procurador e um advogado começaram a trabalhar a questão do financiamento eleitoral até chegar ao Supremo. E eles partem do princípio da isonomia, e a isonomia você tem, que é um princípio constitucional, tem que levar para o meio político também. Mas daí tem um ponto que eu queria colocar. Hoje, a maneira dos diversos setores conseguir espaço político é o direito à informação, o direito à opinião. E muitos fóruns de direitos humanos estão colocando o direito à informação e à opinião como tão fundamental como o direito à alimentação, à vida. Como é que o senhor vê o tema da regulação da mídia? Bom, a premissa básica a ser partida aí é, na verdade, a observação das liberdades, das garantias que estão na ambiência da Constituição. E nessa medida, nós que somos todos componentes de uma geração que lutou para chegar ao Estado Democrático de Direito, certamente estaremos sempre bastante atentos para preservar essa espacialidade da liberdade, e essa liberdade significa a presença de um espaço em face do qual não deve se admitir nenhuma ingerência que não esteja legitimada pela Constituição. Portanto, a premissa da qual há de se partir nesse sentido é a premissa da liberdade. Mas em relação, digamos, à diversidade de opinião, por exemplo? Nesse sentido, não há democracia sem dissenso. Não há democracia sem divergência. E, portanto, o que tenho presente é que o fato de cada um ser o que é
só é suscetível de defesa na exata medida que se defende o direito do outro ser o que é. Portanto, um conjunto de liberdades que são fundamentais, de opinião, liberdades de expressão e condições para que isto seja veiculado, isso integra o que se chama de democracia substancial, porque não basta a democracia formal, não basta dizer às pessoas que eu tenho acesso a buscar os meus direitos. É preciso que, substancialmente, eu tenha acesso a esses direitos e eu realize esses direitos. Portanto, numa sociedade democrática, ter a liberdade de expressar opinião, de divergir, de construir no consenso, isso, de fato, me parece fundamental. Nós temos o segundo bloco e voltamos daqui a pouquinho. Vamos ao nosso último bloco dessa entrevista com o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Ministro, essa semana, nos últimos dias, teve essa discussão no Supremo sobre as atribuições da Lava Jato e os desdobramentos dela. Queria que o senhor explicasse um pouquinho os pontos centrais da discussão. Na verdade, a decisão que foi tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal apenas aplicou as regras do Código de Processo Penal em relação àquilo que define a espacialidade de uma determinada persecução criminal, ou seja, uma investigação e todas as sequelas daí derivadas. E, ao assim fazer, a maioria dos ministros do Supremo acabou fazendo uma definição, à luz dessas regras que eu mencionei agora, de indicar para o local da apuração aonde o delito efetivamente tenha sido cometido e aonde se verifica o lugar a partir do qual se originou uma determinada imputação. Essa é a regra. A exceção que permite concentração é quando há conexão ou continência de fatos ou métodos criminosos. O fato de ter, digamos, o mesmo grupo de empreiteiras, não é o fato que une tudo? Não há necessariamente uma unidade subjetiva em todas as ações penais, porque se fosse assim, todas as ações penais contra o mesmo réu que tramitassem em todas as comarcas do Brasil teriam que ser reunidas numa só. Não é disso que obviamente, se trata. Uma mesma pessoa física ou jurídica pode cometer diversos delitos e eles serão apurados, se não houver conexão nem continência, no local onde foram cometidos. Então, a decisão do Supremo foi uma decisão exclusivamente de natureza técnica e não teve nenhuma outra finalidade a não ser a aplicação dessas regras processuais e, evidentemente, referendar a necessidade e o papel que o Poder Judiciário tem de investigar firmemente esses fatos e, ao fim e ao cabo, garantido o direito da ampla defesa e do devido processo, punir quem deve ser punido. Só para entender um pouquinho a questão do... tudo que é relacionado à Petrobras fica com a Lava Jato. A eletronuclear, eles já começaram a atuar? O Supremo examinou um caso. Um caso. E este caso, especificamente, teve a decisão tomada por conta da verificação do local aonde os possíveis delitos teriam sido cometidos. Então, neste caso e naquela circunstância, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal entendeu não existir conexão nem continência. Então. Portanto, outras circunstâncias ou outros casos terão que ser examinados à luz das suas respectivas peculiaridades. Em relação à Lava Jato, quais as lições e aprimoramentos aí em relação ao Instituto de Delação ou em relação ao que se fala do papel do juiz de instrução? Na verdade, as circunstâncias presentes que estamos a vivenciar, elas têm se traduzido num grande aprendizado na prestação jurisdicional brasileira e no reconhecimento de que a justiça, quer seja a justiça comum, quer seja a justiça federal, quer seja também as instituições como o Ministério Público, podem prestar um relevante serviço ao país.
E esse relevante serviço ao país significa corresponder aos anseios de uma sociedade que quer viver decentemente, ganhar os frutos do seu trabalho e construir uma sociedade que se orgulhe dos seus valores. E, portanto, nessa medida, todas as atividades que contribuem para isso são relevantes. Se há, como pode-se argumentar em uma ou outra circunstância, algum tipo de excesso ou de desbordamento da atividade praticada, isso será objeto de recurso e será examinado com serenidade pelas instâncias superiores oportunamente. Portanto, o que há de ser saudado aqui é que as instituições estão cumprindo o seu papel. Os juízes estão realizando as suas funções, os membros do Ministério Público cumprindo com a missão constitucional que lhes é outorgada, os acusados defendidos como devem evidentemente ser, inclusive pelo princípio constitucional da presunção de inocência, e ao final do processo criminal, isto receberá um desate que será revisto por um segundo grau, por uma corte superior, e isto mostra, portanto, um elemento extremamente saudável da sociedade brasileira, que é de pôr à mostra aquilo que deve ser investigado e punido, e todos nós, sejamos dentro do judiciário ou não, acompanhando isso com interesse de cidadão e com o zelo que cada magistrado deve ter. Ministro, logo depois do mensalão, houve alguns conflitos aí entre Supremo e Congresso em relação a royalties, que parecia que realmente que o Supremo estava avançando demais para quem estava de fora. Hoje, tem o presidente da Câmara e o presidente do Senado que estão sendo investigados aí. Agora, o Judiciário tem assumido muito protagonismo em relação a temas que ele considera que não estão sendo tratados adequadamente pelo Congresso. Esses conflitos, como é que se resolve? São da natureza do sistema democrático? Depende do bom senso das partes? Eu entendo que a tensão entre o julgador e o legislador é da essência do Estado democrático. E, na verdade, aqui sempre há uma regra, e esta regra precisa, muitas vezes, ter o seu exame checado no caso concreto. Qual é a regra? A regra é que o Poder Judiciário está de um lado da rua, o Legislativo do outro, e, em princípio, nenhum nem outro devem atravessar a rua com facilidade. Portanto, a distância que respeita o espaço das respectivas funções há de ser extremamente importante. Ou seja, as questões internas do Poder Legislativo não são questões que, em princípio, dizem respeito a uma intervenção do Poder Judiciário. O Poder Legislativo, como poder que é, há de ser respeitado e exercer, como, aliás, tem exercido as suas funções. Agora, quando é que se apresenta uma ou outra dessas exceções? Quando, por exemplo, alguém, pessoa física ou jurídica, ou entidade ou partido, bate às portas do Poder Judiciário e vem reclamar que está havendo descumprimento de certo tipo de procedimento estabelecido em lei, quer seja a Constituição, quer seja alguma lei de funcionamento do próprio Poder Legislativo. Aí o Judiciário pode examinar e deve examinar para que a Constituição seja cumprida. Vamos supor, assim, o Legislativo aprove uma lei que vá contra os direitos de uma determinada maioria. Essa questão do casamento homoafetivo, por exemplo. O Judiciário ele pode invocar os princípios da Constituição para ir contra para considerar inconstitucional uma lei dessa, em tese? Toda lei infraconstitucional que seja votada, aprovada e sancionada pode passar pelo crivo da sua constitucionalidade. E caberá aí ao Supremo Tribunal Federal, no que se chama de controle concentrado da constitucionalidade, dizer se aquela lei está ou não de acordo com o conjunto de regras constitucionais. E ao dizer se está ou não de acordo, o Judiciário também declarará, não estando de acordo, a extensão dos efeitos dessa inconstitucionalidade. E é esse controle que o Judiciário faz e pode fazer em leis como esta que acaba de mencionar. Ministro, o Judiciário, nos últimos anos, aí, ele foi um farol em termos aí de direitos humanos, grandes avanços em várias áreas, mas nos últimos tempos essa questão penal aí tomou conta de... Só se fala nisso aí.
Como resolver esse dilema aí de não transformar o Supremo numa corte penal? Este é um ponto central. O Supremo deve ter, no meu modesto modo de ver, como vocação tornar-se efetivamente uma corte constitucional. Uma corte cujos principais afazeres estejam efetivamente ligados ao cumprimento da Constituição e ao controle da constitucionalidade. Pode ter, sim, outras incumbências relevantes, como em alguns segmentos da responsabilização de natureza criminal. Mas nos dias atuais, me parece que a abrangência da atuação do Supremo Tribunal Federal é demasiada. Isso aí é um Instituto do Foro Privilegiado que leva tudo isso aí? Um exemplo é o chamado foro por prerrogativa de função, que entre nós, de certo modo, veio a ser instituído com esse feitio mais alargado na emenda constitucional número 1 de 69, que obviamente não tem o feitio de Constituição, porque foi imposta ainda à época do regime militar. E a Constituição de 88, nesse sentido, no meu modo de ver, foi também dotada de uma certa prodigalidade. Mas é a lei que temos, e ao Supremo cumpre aplicar a Constituição tal como ela é, independentemente das convicções pessoais. Mas a atração pelo foro de prerrogativa em face da função é, sim, uma das causas do volume elevado de trabalho que você tem. A ação contra qualquer deputado ter que tramitar no Supremo é uma norma da Constituição? É uma norma constitucional e que o Supremo tem observado. Enfim, os nossos afazeres aqui nos julgamentos, quer sejam das turmas, eu pertenço à primeira turma, quer seja afetados ao plenário, o Supremo Tribunal Federal tem feito isso. E, evidentemente, tem feito na exata medida de cumprir a Constituição. Mas, do ponto de vista da minha opinião pessoal, creio que, nesse sentido, há uma excessiva atribuição de funções ao Supremo Tribunal Federal. Até porque é fundamental prestigiar o juiz que está rente aos fatos. O juiz, como dizemos nós, o juiz de primeiro grau ou da primeira instância, é fundamental que tenhamos uma prestação jurisdicional que comece lá. E, preferentemente, que se não houver nenhuma violação constitucional, não precisa vir ao Supremo Tribunal Federal, que deve ser o tribunal das grandes teses constitucionais e não necessariamente um tribunal que acaba sendo chamado, muitas vezes, a intervir em julgamentos nas mais longínquas comarcas do Brasil. Essa pequena disfunção ainda se faz presente, mas aos poucos isso também tem sido objeto de atenção dentro do próprio Supremo e do Poder Legislativo. Ministro, a questão da lei eleitoral, depois do julgamento, da votação, aí teve essa discussão se é de aplicação imediata, se tem que ser definidas as regras do jogo. Aí, qual é a sua posição? Como sabe, quando assumi, eu tive a honra de suceder aqui ao ministro Joaquim Barbosa, que essa matéria já tinha sido dele objeto de votação. Ele já havia votado favoravelmente ao financiamento público das campanhas e contra a modulação. Portanto, nessa matéria, eu acabei não... A modulação, o que é a modulação? Se for modular, a decisão significa que quando o Supremo reputa uma lei inconstitucional, ele poderá dizer a partir de quando esta decisão surte os efeitos. É que há determinadas situações em que a declaração de inconstitucionalidade, se aplicada direta e imediatamente, pode gerar mais transtornos do que soluções. Que não é o caso E não é o caso presente. Neste caso presente, salvo um juízo em sentido diverso, eu estou subscrevendo o entendimento dos colegas ministros daqui da Corte, que na sua composição majoritária, pelo menos até esse presente momento, entendem que essa definição já é aplicável para as próximas eleições. O que pode eventualmente inverter essa votação? Se o ministro... Na verdade, a decisão tomada aqui é uma decisão já publicada
e que está já surtindo os seus efeitos. Mas é claro que uma ou outra circunstância poderá exigir uma reafirmação, que eu não julgo necessária, dessa conclusão que já se chegou. Agora, vai caber então ao Congresso definir o financiamento público e as regras do financiamento público? O Congresso poderá eventualmente, se emendar a Constituição, traduzir uma diretriz diversa dessa que eventualmente aqui foi chancelada. Mas a regulamentação do que aqui foi decidido cabe ao Tribunal Superior Eleitoral. Tá. E, portanto, como aplicar essa decisão, quais são os mecanismos de fiscalização e controle, essa é uma competência própria do Tribunal Superior Eleitoral. Ao Tribunal cabe apenas isso, não eventualmente querer modular algo do gênero, não, né? Só quem pode modular decisões do Supremo Tribunal Federal é o Supremo Tribunal Federal. Então vai ter muito desperdeio aí, ministro. Ministro, essa sua fase aqui de experiência, essa fase inicial aqui no Supremo, o senhor vem do Paraná, embora já fosse um jurista consagrado nacionalmente, e agora chega no centro de poder. Que Brasil que é esse que o senhor vê a partir do Paraná e a partir daqui de Brasília? Eu diria que é um Brasil que me traz muito otimismo e esperança. Eu me preparei, não almejando necessariamente estar aqui nesse lugar, mas almejando sempre contribuir com o meu país para realizar essas funções, e tenho muita esperança de que os pequenos grãos de areia que eu possa contribuir e trazer nos permitam legar um futuro melhor para os nossos filhos e os nossos netos. Eu acredito nisso, acredito que o Brasil deve estar sempre acima de tudo, e estando acima de tudo, eu acredito que o caminho para isso é mantermos numa sociedade democrática, com as instituições funcionando, com o devido respeito, responsabilidade, conjugando direitos e deveres, e, portanto, vejo com muito otimismo. E, ao lado disso, também há alguns momentos de algum cívico espanto, no sentido de dizer que há muito dever de casa ainda a ser feito. O país de construção, mas se não fosse uma monotonia também. Só uma coisa, a questão da lentidão do judiciário. As discussões que estão sendo se dadas em torno de códigos, mudança de códigos, de alguma maneira vão refrescar a situação, ou ainda o nó gordo não foi rompido ainda? A chamada morosidade do Poder Judiciário, que em muitos segmentos é verdadeira, em outros ela é mais aparente do que real, deve ser enfrentada a partir de um conjunto de causas que têm que ser postas à mostras. Por exemplo, nós temos um alto grau de litigiosidade. Hoje se calcula que temos no Brasil em trâmite cerca de 100 milhões de processos para um contingente de aproximadamente em torno de 16 mil juízes. Portanto, esse é um dos problemas que nós temos. O outro, um país que almeja graus mais elevados de desenvolvimento, não raro, e há estudos, por exemplo, sobre a Índia nesse sentido, o aumento de taxas de desenvolvimento tem uma certa correspondência ao aumento da taxa da litigiosidade. Aumento dos direitos. O aumento de direitos, de busca pela realização desses direitos. Portanto, buscar o Poder Judiciário e, às vezes, com isso gerar um volume maior de afazeres, pode ser um bom sintoma da sociedade. E uma sociedade que busca o judiciário para solver os seus conflitos, na verdade está dando um voto de confiança ao Estado juízes, dizendo: coloco em suas mãos a minha liberdade e o meu patrimônio. Portanto, é saudável que assim ocorra. Agora, há uma taxa de litigiosidade excessiva que precisa ser atacada em relação, por exemplo, a certos segmentos do direito, como no direito fiscal, direito tributário, aonde entes públicos estão num dos polos. Aqui é preciso pensar em mecanismos intermediários
ou mecanismos de composição de conflito que não necessariamente judicializem a controvérsia. E, portanto, quais são os maiores litigantes, aonde estão as maiores dificuldades, e aí eu acredito que atacaremos as causas da morosidade. A questão da informatização do judiciário, na sua opinião, acelera também? É fundamental. O avanço tecnológico na ambiência do Poder Judiciário, o processo eletrônico, embora com algumas dificuldades inerentes à sua implantação, é fundamental. E há uma outra coisa extremamente importante. O Brasil não fala a mesma linguagem judicial nos dias de hoje. É preciso uniformizar procedimentos nos estados, na federação. Está falando em termos tecnológicos ou em termos de processo? Em termos de processo eletrônico, ou seja, é fundamental federalizar um conjunto de linguagens comuns para que nós possamos ter tabulação mais adequada de dados, até para termos informações de saber onde estão os problemas. Bom, Brasilianas.org, com o ministro Luiz Edson Fachin termina por aqui. Agradeço muito a participação do ministro, agradeço a você que nos acompanhou até agora. E Brasilianas.org volta na próxima segunda-feira, neste horário.